sejam bem-vindos a mais uma aula. Eu sou a professora Adriana Cabral, do Componente de História, e convido vocês a acompanharem comigo o objeto e o detalhamento da nossa aula. Olha só, a aula de número 14, objeto de conhecimento, Roma Antiga, detalhamento, a República Romana, Roma, senhora do mundo antigo, e a questão agrária. Ficaram curiosos? Então, acompanha comigo esta nossa aula. Queridos, um assunto interessante para a gente, então, começar a desvendar, que é exatamente essa parte para falar, então, da Roma. Afinal de contas, todos os caminhos levam a Roma. Vamos acompanhar comigo, nós temos então aqui, trago para vocês então de cara o quê? Um mapinha então para a gente ver aonde que está localizado, não é mesmo? Essa parte que nós vamos começar a trabalhar na aula de hoje. Então vocês têm aí a República Romana, a Respública ou coisa pública, tá? E vamos falar então sobre essa localização. Roma está localizada então na Península Itálica, uma extensão de terra em forma de bota que se estende para o mar Mediterrâneo. Ao norte, a península ela é delimitada pelos Alpes, uma cadeia montanhosa. A leste é banhada pelo Mar Adriático. A oeste, pelo Mar Tirreno e ao sul, pelo Mar Mediterrâneo. Os primeiros habitantes a chegar, então, à Península Itálica foram provavelmente os italiotas, incluindo grupos como os latinos e os sabinos. Posteriormente, os etruscos, conhecidos por suas atividades comerciais e marítimas, estabeleceram-se na região. Mais tarde ainda, os gregos colonizaram o sul da península e a Sicília. Dessa forma, italianos, etruscos e gregos foram os principais grupos que contribuíram para o povoamento inicial, então, da Península Itálica, tá? Então, é essa botinha aí que vocês acabaram de ver no mapa. É lá, né, que se localiza ainda hoje Roma, ok? Só que para diferenciar a Roma atual desta que nós estamos falando lá da época do Império Romano, a gente utiliza também um termo chamado de Roma Antiga, ok? Mas é na mesma localidade ali naquela botinha que vocês acabaram de acompanhar comigo então no mapa. Vamos lá então, vamos falar sobre essa República Romana, tá? Que é o período então de 509 a.C. a 27 a.C. No período republicano, Roma em apenas 3 séculos, o século 4, 3 e 2 a.C., de uma pequena cidade fundada pelo mito de Rômulo e de Remo, se transformou então no maior império da antiguidade. Então nós temos aí essa estrutura de poder romana, então ela estava centralizada em quê, né? Então nós temos essa estrutura muito ligada então ao Senado, nas assembleias que a gente também pode chamar de comitia, nas magistraturas, instituições que abrangiam, então, o conjunto de cargos do poder executivo, tá? Sendo que a figura principal também era o Senado. 2 fatos importantes marcaram, então, o período republicano de Roma. A gente tem, então, aí, né, em destaque para vocês, a luta, então, dos plebeus para conseguir igualdade de direito com os patrícios e a formação do grande Império Romano através, então, das conquistas militares. Então, lembra lá que nós vimos, né? Lá, a partir do século 3, 2, a gente vai ver, então, essa expansão, então, aí, né? Dessa parte, então, de Roma para poder depois a gente se transformar, então, num grande império. Exatamente por isso, várias conquistas territoriais, elas são feitas ao longo, então, da sua história. Vamos falar, então, um pouco agora sobre o poder na Roma republicana. Olha só, com a instalação da República, os patrícios romanos montaram toda uma organização social e administrativa para exercer domínio sobre Roma e desfrutar os privilégios do poder. Eram eles que controlavam a quase totalidade dos altos cargos da República, tá? Então, temos aí, né, esse domínio, então, aí dos patrícios. Os patrícios, então, eles estão muito ligados àqueles primeiros povos que começaram, né, a morar, então, ali, né, nessa região, então, aí que a gente chama de Itália, tá? Então, exatamente por isso, os melhores cargos serão sempre, então, desses que dominam. Por isso o nome patrícios. Vamos falar, então, um
pouco sobre essa estrutura ligada, então, né, a essa hierarquia ligada, então, a Roma. Temos aí, então, os magistrados. Temos, então, aí os cargos de cônsul, o pretor, o edil, o questor e o censor, tá bom? Então, olha só, vamos falar, então, sobre essa organização. Com a instalação, então, da República, foram criadas várias magistraturas como, né? Temos aí, então, o cônsul. Havia, então, 2 cônsules. Um comandava o exército e outro administrava a cidade, tá? O pretor aplicava, então, aí a justiça, é aquele, então, que vai, né, organizar todas as leis, então, aí desta Roma, tá? Temos, então, aí o censor, fazia o recenseamento, classificando os cidadãos de acordo, então, com as posses, tá? Temos, então, aí quais, então, são os atributos do questor. Cobrava, arrecadava, então, aí os impostos para poder fazer com que a cidade funcionasse, né, gente? O edil, ou edis, tá? Cuidava da conservação da cidade, fazia então essa parte do abastecimento, policiamento, conservação das ruas e organizava os espetáculos públicos. Então, tudo isso ficava então a cargo do edil ou do edis. E temos aí então o pontífice, tá? Que ele era quem chefiava os cultos religiosos. E ainda hoje nós temos essa figura, não é mesmo, gente? O pontífice é quem? É o Papa. É aquele então que é o chefe da Igreja Católica. E a gente sabe que inclusive o cristianismo, não é mesmo? Ele começa aí a se expandir também, né, nas várias províncias, então, aí do Império Romano e de religião que ela não era oficial, aos poucos ela também vai se tornar aí, né, uma religião oficial, então, já lá no finalzinho, não é mesmo? Desse período, então, aí que a gente vai chamar de Império Romano. Vamos falar, então, um pouco agora sobre a ditadura, tá? Na época, então, que existiam guerras, os cônsules, eles eram substituídos por um ditador, tá? Os ditadores, eles eram escolhidos para um mandato de 6 meses, sem renovação, com plenos poderes em casos, né, graves de crises, tá? Ou seja, se estamos então envolvidos em alguma guerra e a gente sabe que a partir do momento que a gente começa a fazer a nossa expansão territorial, Roma vai viver, né, num período aí de guerras. Por quê? Porque eles queriam então conquistar outras áreas, então aí sair ali da península da Península Itálica e conquistar, então, as várias províncias, então, ali próximos ao mar Mediterrâneo, tá? Então, exatamente por isso a gente tem, então, essa figura, então, do ditador. Vamos falar agora um pouco sobre as atribuições, então, do Senado, tá? Na República, continuou a ser o mais importante poder de Roma, formado por 300 patrícios com mandato vitalício. Era a base do poder aristocrático responsável, então, pela nomeação de magistrados e embaixadores. Controlava as finanças e decidia pelas guerras. Então, ainda hoje nós temos essa figura de senador, não é mesmo? Então, ali, naquele período de Roma, a gente vai ver, então, que era vitalício, ou seja, se você tivesse exercendo esse cargo, então, de senador, você iria exercer ele até, então, o seu falecimento. Era assim que funcionava, então, em Roma. Por isso, ali, todas as decisões ficavam muito, então, a cargo dessa figura principal, então, que era quem? Os senadores. Vamos falar, então, agora sobre a Assembleia Centurial, tá? Ela era responsável, então, por votar, declarar guerra, firmar paz, eleger os cônsules, eram tarefas, então, dessa Assembleia Centuriata. E esta Assembleia era uma reunião dos cidadãos, agrupados em 19 centúrias, que eram grupos de 100, tá? A distribuição de cidadãos era de acordo, então, com a riqueza de cada um. Os patrícios comandavam muitas centúrias. O poder de decisão ficava nas mãos, então, dos patrícios. E a plebe ficava, né, sempre em desvantagem. Então, daí vocês percebam, não é mesmo, que existia aí certos conflitos sociais entre os patrícios, aqueles que comandam, e os plebeus, que eram, teoricamente, aí uma vasta população que precisava também, né, no mínimo, ter acesso a algumas leis. Então, botem aí nas vossas
cabecinhas, não é mesmo? Que havia uma desigualdade, não é mesmo? Por quê? Porque a maioria, então, dos cargos, eles ficavam a cargo dos patrícios, tá? Vamos falar, então, aí, né, sobre o tribuno da plebe. O que era, então, essa magistratura? É uma nova magistratura, ela foi instituída mais tarde, que a gente chama, então, de o tribunato da plebe, ou apenas tributos da plebe, tribunos da plebe, que surgiu no auge dos conflitos sociais entre patrícios e plebeus, representando aí os plebeus. Os tribunos conquistaram o direito de veto às decisões, então, do Senado. Só que para isso acontecer, isso foi, então, o quê? Um longo período, então, de conflitos entre patrícios e plebeus, até que eles conseguiram fazer com que, né, esse tribunato da plebe ele existisse. Então, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre essa parte, então, da luta da plebe. A grande desigualdade de direitos entre os patrícios e os plebeus durou cerca de 2 séculos. Provocou uma série de lutas sociais em Roma. A primeira revolta foi em 494 a.C., quando os plebeus ameaçaram não lutar mais no exército, caso suas reivindicações não fossem atendidas. Algumas exigências feitas aos patrícios, por exemplo, deveria ser criado um comício da plebe, presidido então por um tribuno da plebe. A pessoa do tribuno da plebe seria inviolável. Ele teria também poderes especiais para cancelar a aprovação de quaisquer decisões do governo que prejudicassem então aí quem? Os interesses da plebe. Em 470 a.C., os plebeus conseguiram, então, com que os patrícios reconhecessem a autoridade dos tribunos da plebe. Até aproximadamente 300 a.C., os plebeus continuaram suas lutas e foram conquistando direitos e poder de interferência na política romana. Então, olha só, percebam que não foi conseguido de uma hora para outra. A gente tem aí 200 anos de guerras, de lutas, não é mesmo, entre os patrícios e os plebeus, até que eles conseguem, então, aí esse cargo que é de tribunos da plebe. Vamos falar agora sobre as principais conquistas, então, desses tribunos da plebe. Acompanhem comigo. Vocês têm, inclusive, nessa imagem aí, os irmãos Graco, tá? Em 471 a.C., criação, então, do cargo de tribunos da plebe, composto por 2 tribunos, cujas decisões eram tomadas visando a defesa dos interesses da plebe. Os principais tribunos da plebe foram os irmãos Tibério e Caio Graco. E vou falar, então, algumas leis para vocês, né, que esse cargo aí conseguiu ao longo, então, desses 200 anos. Em 367 a.C., Lei Licínia, que ela obrigava que a cada ano um dos cônsules fosse plebeu. Também proibia a escravização por dívida. Muitos plebeus tornaram-se escravos dos patrícios por causa de dívidas que não conseguiam pagar. E garantia direitos à posse de terras públicas nas regiões, então, conquistadas. Vamos falar, então, agora um pouco sobre a Lei da Canuleia, que é uma lei de 445 a.C., tá? Então, essa Lei da Canuleia autorizava o casamento entre patrícios e plebeus, só que, na prática, apenas os plebeus ricos conseguiram se casar com patrícias, tá? Então, lembra lá quem eram as patrícias? Elas eram filhas aí, então, muito ligadas aos primeiros patrícios, tá? Por isso o nome patrícias, tá? E o que acontece? Só quem tinha dinheiro é que realmente podia casar-se com pessoas que tinham posses nesse período. Então, não era para qualquer um, né? Não era, então, qualquer plebeu que conseguia casar, então, com uma filha dos patrícios. Vamos falar, então, agora uma parte bem interessante que é sobre a Roma, a senhora do mundo antigo. Por quê? Porque a gente vai falar, então, sobre essa política expansionista, tá? A política expansionista visava inicialmente proteger o território contra povos rivais e obter terras para a agricultura e para o pastoreio. Mas revelou-se uma fonte de riquezas em metais preciosos e influência. Roma, então,
A gente tem então a conquista então de Cartago, tá? Que foi aí muito ligada às guerras púnicas de 264 a 146 a.C. Foram 3 guerras contra Cartago e seus aliados, que ficaram conhecidos então aí como guerras púnicas. O resultado foi a conquista da cidade fenícia, tá? Cartago era aí uma cidade fundada pelos fenícios, com sua destruição e posterior reconstrução como centro romano dos mais importantes no funcionamento do império, tornou-se então aí província romana, tá? Então ela só vai se transformar numa província porque houve as guerras púnicas. E aí vocês têm então na imagem para vocês, não é mesmo? O Mar Mediterrâneo, tá? A gente vai ver que após conquistar Cartago, Roma iniciou sua expansão pelo Mar Mediterrâneo Oriental e nos séculos seguintes conquistou então aí os reinos helenísticos da Macedônia, da Síria e do Egito. Assim, o Mar Mediterrâneo tornou-se o Mare Nostrum, tá? Que significa então o mar é nosso. No século III a.C., as conquistas contribuíram para a elevação do número de escravos, que se manteve até o Império Romano. Alguns historiadores calculam que a escravidão na Península Itálica passou de 600 mil para 3 milhões. Então percebam aí, né, essa forte influência de quem? Dessa mão de obra, então, que eles precisam. Eles precisam escravizar para poder, né, ter mãos que trabalham, então, para eles, ok? Então, esse é um fator importante porque a partir do momento que eu tenho, então, muitos escravos, se eu não consigo mais expandir as fronteiras do império, eu vou ter problemas em conseguir, então, não é mesmo? Essas pessoas, então, que trabalhavam dentro do império, ok? Então, guarda essa informação porque os escravos se tornaram importantes, então, para fazer o funcionamento, inclusive a defesa, então, aí, né, territorial de Roma. Vamos falar, então, um pouco, se a gente fala, então, sobre expansão territorial, a gente precisa falar, então, sobre algumas táticas de guerra usadas, então, pelos romanos. Acompanhe comigo. Olha só, a gente tem inovação e táticas militares romanas. Os romanos foram criadores de várias táticas, equipamentos e armas no campo militar. O corte de cabelo militar que os exércitos adotam ainda hoje, ela é uma herança romana. Criação de armas como o corvo, o gládio, o pilo e a catapulta, tá? E aí vocês têm, então, na imagem que eu trago para vocês, algumas armas de guerras que foram importantes. E aí a gente tem, então, o corvo, tá? Vou, então, primeiro falar sobre ele. O corvo, em latim, corvus, era um dispositivo militar romano usado pelos navios de guerra durante a Primeira Guerra Púnica contra Cartago. Era como uma ponte, né, de cerca de 1,2 metros de largura por 10,9 de comprimento. O dispositivo ficava provavelmente na proa do navio, onde um sistema de polias permitia que a ponte fosse levantada e abaixada. Havia uma ponta pesada na forma de um bico de pássaro no lado de baixo do dispositivo. Daí o nome, então, o corvo. A ponta foi projetada para perfurar a plataforma do navio inimigo quando o corvo fosse abaixado. Vou, então, né, falar para vocês agora, assim como o navio inimigo ficava preso ao romano, permitindo, então, que os legionários invadissem e tomassem a embarcação. E aí eu vou falar, então, agora sobre o gládio, tá? O gládio, ele era o quê? Ele era uma espada curta utilizada na antiguidade que os autores latinos chamavam de ence. Então, no latim, ensis. É o mais antigo tipo de espada curta de lâmina reta de 2 gumes conhecida. Caracterizava-se pela sua lâmina tradicionalmente bastante larga e quase da mesma largura do punho à ponta, tá? Então, temos aí, né, uma terceira arma de guerra que é o pilo ou o pilium, tá? Era uma das armas padrão da legião romana, era uma lança composta de uma parte de ferro, mais fina e pontiaguda, e uma outra de madeira, maior e mais pesada. Essas duas partes, elas eram unidas de tal maneira que quando o pilo atingisse seu alvo, a junção das duas partes entortaria e tornaria difícil
para, por exemplo, um adversário arrancar a lança se ela tivesse cravada em seu escudo, ou para o inimigo tentar reutilizá-la. Ele então seria obrigado a jogar o seu escudo fora para ter maior agilidade, e então o exército inimigo teria um soldado sem a devida proteção. E a gente sabe, né, que um soldado sem a devida proteção é uma presa fácil. Então, é uma tática de guerra. E claro, a gente tem então as catapultas, que eram exatamente para jogar grandes pedras ou projetar, não é mesmo? Para tentar então quebrar alguma muralha e assim sucessivamente. Então, eram as táticas de guerra, porque para a gente fazer a expansão territorial, a gente precisa então ter esses armamentos. E lembra, isso daqui era inovação então da antiguidade, né? Desse período então muito ligado aí a Roma. Vamos então agora falar sobre os resultados das conquistas romanas, tá? Grandes transformações sociais, econômicas, políticas e culturais. A gente vai ver aí o desenvolvimento do comércio com as colônias e um enriquecimento com a descoberta de metais preciosos, principalmente aí do ouro nas colônias, tá? Vamos ter também aí o aumento da mão de obra escrava com prisioneiros de guerra. Temos também aí a formação de uma nova camada social de cavaleiros, os homens novos. E temos também aí os nobres. Eles tornaram-se donos de grandes extensões de terra, que se transformaram então depois em latifúndios, cultivadas por quem? Por escravos, tá? Então, lembra que esses escravos são uma mão de obra importante a partir do momento, então, que a gente faz a grande extensão territorial, conquista, então, várias terras. E, claro, se eu estou conquistando terras, eu também estou pegando para Roma o quê? Metais preciosos, ouro e tudo aquilo que a gente pode, então, encontrar, né? Prata, bronze, e aí, né, Roma vai se transformando aí na senhora, então, da antiguidade. Vamos falar agora um pouco sobre a questão agrária. Lembra lá da luta entre patrícios e plebeus, tá? A questão agrária ela está muito ligada a isso. Os tribunos da plebe, os irmãos Graco, Tibério e o Caio, que vocês têm nessa imagem. Tibério, então, ele foi eleito como tribuno da plebe em 133 a.C. E conseguiu aprovar uma lei agrária que dizia que cada pessoa só podia possuir até 125 hectares de terra. Quem tivesse uma quantia maior que essa teria que devolver o excesso ao governo. Este distribuiria aos pobres. E quem eram os pobres aí? Os plebeus, tá? A lei desagradou profundamente os latifundiários, que eram quem? Latifúndios sempre ligados aí aos donos de terras, grandes extensões então aí de terras, tá? Que nos anos seguintes conseguiram anular todos os efeitos desta lei agrária, tá? E aí, cercado então no Capitólio por senadores e patrícios, Tibério e aproximadamente 500 de seus partidários, eles foram assassinados. Lembra lá, né? Se eu estou, então, mexendo com os donos do poder, que eram os patrícios, é claro que falar, então, sobre perca aí de terras, eles vão, então, aí fazer a contraofensiva. E a contraofensiva é exatamente executando, né, os Gracos e juntamente, então, com seus 500, né, pessoas, então, 500 pessoas ligadas a ele, tá? Então, por isso, lembra lá, mexer, então, com as terras de quem tem dinheiro, opa, acaba em assassinato. Então, 10 anos depois do Tibério, vem, então, o governo do Caio Graco, tá? E por isso que tá aí para vocês, Caio Graco, a luta continua. 10 anos após, então, a morte de seu irmão, o Caio Graco, né, 123 a.C., se elege tribuno da plebe e retoma a luta pela reforma agrária. Conseguiu o apoio da Ordem dos Cavaleiros ao aprovar uma lei que aumentava a participação da plebe em cargos públicos. Então, ele conseguiu ainda que fosse aprovada a lei frumentária, que garantia a venda de trigo a preços baixos à população pobre de Roma. Numa tentativa de garantir maior apoio à reforma agrária, Caio Graco apresentou um projeto que estendia aos latinos a cidadania romana. Então, os senadores latifundiários romanos opuseram-se à proposta de Caio e encurralaram numa colina fora da cidade. Ao ver a situação, Caio pediu a um escravo seu que o matasse. E cerca de 250 seguidores do tribuno Caio morreram
então na luta. Então, novamente aí temos os senadores, os patrícios ali, não é mesmo? Começando novamente, aí falou em reforma agrária, opa, a gente tem então que fazer a contraofensiva. O que eles não queriam era o quê? Perder o seu poder, perder então as suas terras. Exatamente por isso que tanto o Tibério quanto o Caio Graco, infelizmente, né, foram mortos aí por pessoas muito próximas então a esses administradores então romanos, tá? Vamos então agora falar um pouco sobre a crise então de Roma, tá? Roma e a crise na República. O período que compreende então os anos de 133 a 27 a.C., marca o declínio da República Romana, pois houve muitos conflitos sociais e políticos protagonizados pelos patrícios e plebeus. O Estado passou a depender cada vez mais da força do exército para controlar as províncias romanas e garantir a estabilidade da República. Os militares, fortalecidos pelas campanhas vitoriosas expansionistas de Roma, passaram então a disputar o poder entre si. E é a partir disso que a gente tem então o quê, né? Se a gente tem então grandes generais que têm então aí grandes vitórias, são eles que vão começar a brigar para ver quem é que vai comandar aí administrativamente então a Roma, tá? Então acompanhe comigo, por isso que nós temos então a formação do primeiro triunvirato, que é então o governo de três. Olha só, o triunvirato é uma nova forma então de governar. Temos então aí o triunvirato, foi uma forma de governo em que 3 generais governam Roma. O primeiro e o segundo triunvirato ocorreram no final do contexto da República, sendo assim o período que antecede o quê? A ascensão então do primeiro imperador de Roma. E temos então aí a formação então desse primeiro triunvirato, que é então o governo de 3 generais. Acompanhe comigo, olha só. Tem aí vocês de cara a figura, então, né, a imagem do Crasso, tá? Então, o primeiro triunvirato de Roma foi uma aliança estabelecida em 59 a.C., durante o período republicano em 3 importantes líderes. A gente tem aí o Crasso, que está, então, combatendo no Oriente, tornou-se famoso por liderar a repressão à maior revolta de escravos de Roma, que é então a revolta de Espartaco. Era um rico banqueiro. Temos então aí o Pompeu também, o grande, né? Roma e o Ocidente, ele está defendendo então a Roma e o Ocidente, importante líder militar e benquisto pelos cidadãos devido às suas conquistas. E temos também o todo-poderoso chegando então aí para vocês, Júlio César, né? Que está ali defendendo então a Gália, a França e parte das Ilhas Britânicas. No Egito, César apoiou Cleópatra em sua disputa pelo trono, derrotando o faraó Ptolomeu. Era um exímio militar. Então, o que aconteceu com, né, o primeiro triunvirato? O Crasso ele morreu em 53 a.C. durante uma fracassada invasão à Mesopotâmia. Os senadores aproximaram-se então aí de Pompeu e afastaram Júlio César do poder, desencadeando então uma guerra civil. Júlio César mobilizou então uma legião e venceu Pompeu em 46 a.C. César, então, aí voltou a Roma e foi aclamado, então, como ditador, por causa de sua grande popularidade e medidas de governo que distribuiu terras entre os soldados. Em 44, o todo-poderoso, então, aí, Júlio César, infelizmente, ele foi assassinado. Houve a formação, então, aí, do segundo triunvirato, tá? Então, né, a gente vai ver aí que os senadores, inclusive, ficaram com medo desse poder de César. É exatamente por isso que ele é, então, assassinado, tá? Vamos, então, ter aí a formação, então, do segundo triunvirato, e vocês têm aí o segundo triunvirato, é formado, então, pelo Marco Antônio, Lépido e o Otávio Augusto. Então, esse segundo triunvirato, ele foi composto por 3 partidários de Júlio César, o cônsul Marco Antônio, que também teve uma fera aí com a Cleópatra, estava lá no Egito, tá? O Lépido, que era chefe da Ordem dos Cavaleiros, e o Otávio, filho adotivo, então, do Júlio César. Otávio saiu vencedor da batalha, marcando, então, aí o fim do segundo triunvirato. A vitória da Batalha de Actium
deu início ao Império Romano, tendo Otávio, tendo Otávio sido nomeado Augusto, o primeiro imperador em 27 a.C. Então, olha só, dessa configuração então que nós temos, perceba então que é Roma, nesse período da República, ela se expande então as suas fronteiras para além da botinha lá da Itália, tá? Então, exatamente por isso, usando então as táticas de guerra, né? Eles vão, então, fazendo legiões, tá? Que eram, então, aí militares que vão dominar outras áreas e, como eu falei para vocês, eles gostam, então, principalmente de dominar os outros povos porque eles pegam tudo aquilo que eles precisam para exatamente, né, abranger maiores terras. Então, ouro, prata, tudo aquilo que eles podem utilizar-se, não é mesmo, para se armar melhor. E lembra lá o que eu falei para vocês, os escravos, eles são importantes porque a cada povo dominado eu vou ter, então, um maior número de escravos, ok? Então, quando chega nessa parte final, então, da República, a gente vai ver, então, esses militares, né, que eram comandantes das grandes legiões, dominando esse cenário e disputando poder, até que a partir da formação, então, do segundo triunvirato, a gente tem aí o Augusto, né, mesmo tornando-se aí o primeiro imperador de Roma. Eu atingi o meu objetivo, que era, então, trabalhar com vocês, né, mesmo essa parte das conquistas romanas, Roma, então, a senhora do mundo da antiguidade e, claro, um pouco sobre a questão agrária, e por aqui, então, eu me despeço.